você colocar sua vida diante do Pai em oração. Baixe sua cabeça, quiete sua alma, seu coração. Vamos falar com Deus. Ele é o nosso Deus poderoso, grandioso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós estamos aqui para render graças, render adoração ao nosso Deus. Pai de amor, Pai de fidelidade, nós te bendizemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que temos de estarmos aqui como igreja, como povo de Deus. Ó Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pelo modo tão maravilhoso como o Senhor tem conduzido a tua igreja sobre a face da terra, Pai. Ó Deus, nós que não éramos povo, um dia fomos alcançados, Senhor, pela tua graça. Nós reconhecemos, ó Deus, o teu amor por nós. Nós reconhecemos a graça maravilhosa que nos alcançou em Cristo Jesus. Ó Pai, nós pedimos perdão, porventura, pelos nossos pecados que ofendem a Ti, a Tua santidade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro mais uma vez nessa noite, Pai. Queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Queremos, ó Pai, ser visitados pela presença do Espírito Santo, Pai. É fato que esse Espírito habita em nós, mas nós queremos ser cheios, mais e mais cheios do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Queremos te exaltar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Vamos celebrar ao nosso Deus. Sacrifícios de louvor.
sua presença santa. Minha força, Senhor. Descansar a nossa vida na grandeza do nosso Deus. E nós respondemos a esse cuidado, nós respondemos a esse Deus maravilhoso em amor. Nós queremos glorificá-lo, exaltá-lo, dar a nossa vida a Ele, dar a nossa fé e também entregar a Ele tudo aquilo que temos e somos. Se você veio preparado, você pode ofertar ao Senhor com alegria nesse momento. Salvador, todo igual não há.
Wagner está aqui, vir aqui à frente. Esse é o Deus que nós confiamos as nossas vidas. Se você tem algo para colocar diante desse Deus em oração, algo que te preocupa, que traz ansiedade, medo, Ele é o Deus grandioso, como cantamos aqui. Entregue sua vida ao Senhor, entregue sua causa, sua situação ao nosso Deus. Nós vamos orar por você. Pai querido, nós continuamos na tua santa presença, Pai, reconhecendo, ó Deus, que de fato as suas promessas são incomparáveis. Quão grandioso és tu, ó Deus! Por isso nos rendemos a ti esta noite em adoração. Por isso nos rendemos a ti, Senhor, em louvores. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Receba a nossa adoração. E neste momento, ó Pai, nós clamamos também pelo teu perdão. O Senhor que sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções. Clamamos, ó Deus, que perdoe os maus pensamentos, algumas atitudes indevidas, tudo aquilo que praticamos que não agradou o Senhor. Perdão, ó Pai. A tua igreja se rende a ti neste momento de contrição, buscando a tua face. Ó Deus de milagre, derrama a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre cada vida que precisa de uma bênção, de um milagre específico nesta hora. Alcance com a tua benevolência, Pai, trazendo restauração. Meu Deus, o Senhor que sonda os corações e conhece o clamor desta alma neste momento. Esta vida que clama por socorro, e o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E por isso nós clamamos pelo teu socorro. Socorre essa vida, age milagrosamente, entra com providências. Ó Deus de milagres, é para a glória e para a honra do teu nome, Senhor, que nós clamamos. Deus bendito e soberano, suplicamos também ao Pai que continue conosco neste culto que estamos oferecendo a Ti, Senhor. Receba como perfume suave e venha, Senhor, através da Tua palavra, tocar em nossas vidas, em nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, alimentados, aleluia, com o poder da Tua palavra. Continue conosco, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Poderoso é
ela aberta no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta ali. Daqui a pouquinho a gente vai olhar para este capítulo, para a história registrada aqui, que servirá de base para a nossa reflexão. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Bom, se você esteve aqui na semana passada, nós falamos sobre a necessidade de vivermos na dependência de Deus. Eu e você não fomos criados para vivermos na força do nosso próprio braço. Nós somos fracos, nós somos limitados. Pior, nós somos pecadores. E portanto, eu e você precisamos desesperadamente de um Salvador. Queridos, eu sei que você, como eu, tem problemas reais. E em muitos dos nossos problemas, nós não temos como solucioná-los. Nós não conseguimos resolvê-los. E nós aprendemos aqui na semana passada que o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus capaz de nos ajudar. Não é somente capaz, como Ele está disposto a nos ajudar. E é por isso que as Escrituras falam de um Deus que tem um plano de redenção, um plano de salvação para o homem. Então, se você esteve aqui, você aprendeu a necessidade que temos de clamar a Deus, de buscar a Deus. E talvez você tenha sido convencido de que realmente você precisa de Deus. Você precisa desesperadamente do Salvador, Jesus Cristo. Você precisa do poder que flui da morte, da ressurreição de Jesus. Mas a questão que eu quero continuar hoje é: será que você está disposto a se submeter ao modo pelo qual Deus trabalha e age? Ao modo como Deus quer ajudar você? Hoje nós vamos continuar falando sobre essa ideia de que socorro, eu preciso de ajuda. Socorro, você precisa de ajuda. Mas nós vamos compreender melhor o modo como Deus atua, o modo como Deus trabalha. E o modo como Deus trabalha nem sempre é um modo convencional. Talvez você conheça bem esta história que está aqui, registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que conta a história de um poderoso guerreiro. E ele no texto começa dizendo assim, do versículo 1 ao versículo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Até aqui, por enquanto. Queridos, como você pode ver, Naamã era um militar. E Naamã havia subido pelos escalões militares, até se tornasse o comandante supremo do exército da Síria, um povo vizinho ao povo de Deus. Poderíamos dizer, usando a linguagem de hoje, ele era um general 5 estrelas.
E ele não chegou lá por acaso. Naamã de fato tem os seus méritos, ou seja, ele se distinguiu como um líder, como um estrategista, como um comandante. Naamã então era aquele tipo de homem que missão dada era missão? Missão dada é missão? É isso aí. Missão dada, missão cumprida. Então Naamã passaria como louvor e excelência no treinamento do BOPE, da Polícia Militar, do esquadrão especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Naamã era aquele tipo de homem proativo. Com Naamã não havia desculpas, não havia mimimi. Então é o seguinte: se houvesse uma colina a ser conquistada, se houvesse uma batalha para ser vencida, Naamã estudava, calculava e assim ele realizava isso. Missão dada era missão cumprida. Então nós somos informados aqui no comecinho do capítulo 5 que ele era respeitado e honrado à vista do seu senhor, o rei da Síria. Então está aí, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, um homem de prestígio. Então a gente começa a ler a história de Naamã a partir do seu ponto alto. E ele acaba de derrotar o exército de Israel. Naamã acaba de conquistar mais uma vitória militar que entra para o seu currículo. Então ele volta para a sua cidade cheio de influência, cheio de fama, cheio de riqueza e poder. Quando o exército inimigo era destruído ou derrotado, porque no caso aqui Israel não foi necessariamente destruído, mas Israel foi derrotado, então eles voltavam da guerra trazendo os despojos, trazendo a riqueza do povo que fora conquistado. Trouxeram ouro, trouxeram riqueza de Israel. E quem que você acha que vai ficar com uma parte dessa riqueza? Não. Ele está acumulando dinheiro, ele está acumulando poder, está acumulando honra, fama. Esse é Naamã. Ou seja, queridos, Naamã é o tipo de homem que eu e você, Davi, queremos ser. Naamã é o tipo de amigo que você quer ter por perto. Naamã é o tipo de homem que as mulheres querem se casar. Ele está no topo. Ele é o homem. Ele é o cara. Então, com tudo isso, o texto começa a apresentar uma situação. Ele volta da guerra, e além dele acumular dinheiro, riqueza, fama e poder, ele traz consigo agora uma marca, uma mancha na pele. Naamã está doente. Naamã está leproso. Está aí no finalzinho do versículo 1. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Essa é uma grande ironia, queridos. Uma grande ironia. Por quê? Porque Naamã é um homem que controla tropas. Naamã é um homem que tem o poder de vida e morte nas suas mãos. Naamã é um homem que dá comando para milhares de pessoas. Naamã é um tipo de homem que planeja, que suporta, que compra, que suborna, que intimida. Exceto uma coisa: ele não pode se livrar da sua grave enfermidade. Nada do que ele tem, nada do que ele conquistou até agora pode resolver o seu problema. A realidade agora da doença que está instalada no seu corpo é um lembrete claro e óbvio: Naamã, você é homem. Naamã, você é um miserável homem.
e o que te espera é o túmulo. Você é pó, você não é nada. Então, queridos, essa doença incurável, ela mostra a realidade de quem é o ser humano. No mundo antigo, a lepra, então, era uma doença mortal. Não havia nada que o leproso pudesse fazer. Então, a inteligência de Naamã, a coragem de Naamã, a influência de Naamã, a riqueza, o poder, nada disso pode ajudá-lo nesse momento. Ele tem um lembrete claro. Você é mortal. Você é homem, como todos os homens. Durma com esse barulho. E de vez em quando isso acontece com a gente. A gente começa a se dar bem na vida, começa a conquistar as posições, ter poder, influência, ser admirado, e de repente vem um lembretezinho. O seu chão é tirado, você é desligado da empresa, a pessoa a qual você confiava trai você, e aí vem uma enfermidade e diz: você é homem, você não é nada, você é pó, você é fraco. Você que talvez se achava moralmente forte, de repente é solapado pelo pecado, cai, e você é lembrado: você é homem, você é pecador, você é falho, você não é tão bom quanto você imaginava. Você precisa de Deus, você precisa de um Salvador. Então a Bíblia começa a nos lembrar sobre essa realidade. Então, por um lado, Naamã, queridos, é um exemplo para nós, porque nós falamos aqui na semana passada que Deus não vai fazer aquilo que nos cabe. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu dons, e nós temos que aprender a fazer o melhor com aquilo que nós temos. Naamã é um exemplo nesse sentido. Ele faz o que é melhor com aquilo que ele tem, mas ele não pode fazer tudo. Ele não é autossuficiente. E a lepra é um lembrete da sua debilidade. Ele precisa de ajuda, ele tem fragilidades, ele não pode superar esse problema com a força do seu braço. Então, Naamã está naquele momento em que nós dizemos assim: socorro, eu preciso de ajuda. Socorro, eu preciso de ajuda. Talvez você fez isso na semana passada. Você orou aqui no final do culto dizendo: eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso. Nós falamos do poder da oração, da dependência de Deus. Mas a questão, queridos, que eu queria colocar hoje para mim e para você é: Deus tem um modo surpreendente de agir. Você está disposto a aceitar os métodos de Deus para a sua vida? Para o modo como Deus cura? Para o modo como Deus nos ajuda? Porque talvez você vai ver que Deus não pensa como nós, não age como nós e trabalha de um modo diferente muitas vezes. E às vezes nós não queremos os métodos de Deus. Às vezes continuamos com um coração orgulhoso. Vamos continuar lendo aí. Nós lemos até o versículo 5, versículos 6, 7 e 8. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel.
Queridos, nós vemos aqui que Naamã, então, enfim, ele pede ajuda. E lá, no comecinho do texto, é que nos diz que alguém disse que poderia ajudá-lo. Então, olha que interessante. Aqui começa uma história bastante curiosa. Naamã, um homem cheio de poder, cheio de riqueza, cheio de influência, alguém que está sempre dando ordens. Ele ouve dentro da sua própria casa de uma menina escrava que existe um homem de Deus em Israel. Essa menina, ela diz: olha, se o meu Senhor fosse ao encontro do homem de Deus que está lá na Samaria, ele seria curado. Olha que interessante. Olha que coisa surpreendente. Deus começa a intervir na vida de Naamã. Só que Deus começa a intervir de um modo totalmente improvável. Porque quem é que está falando aqui? Uma menina escrava. E ela foi trazida de Israel. A menina foi arrastada da sua casa, tirada dos seus pais, tirada das pessoas que ela amava. E se Naamã é um homem que está no topo, Naamã é um homem que está no topo da hierarquia, essa menina, sendo menina, mulher e escrava, aonde que ela está? Ela está no último degrau. E é ela quem dá a dica. Se Naamã fosse até Samaria e conversasse com o homem de Deus que está lá, ele seria curado. Versículo 3: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É uma menina, mulher, criança, escrava, falando. Naamã precisa de ajuda, certo? Será que ele ouviu a menina? Ele ouviu a menina. Mas será que ele ouviu direito? Vamos ver. Será que ele ouviu bem o que ela disse? Vamos ver. Por quê? Porque o que ele faz? Ele vai direto para Samaria? Não. Ele vai falar com quem? Com o seu Senhor, com o rei. Então, olha a mentalidade de Naamã. Eu preciso de ajuda, mas eu estou acostumado a ouvir uma criança, escrava, mulher, falar alguma coisa, embora me parece que é o único jeito. Mas eu sou um homem de poder, eu sou um homem de influência, eu sou um homem que tenho contatos. Vou falar com o rei. E ele fala com o rei fala: não, vamos resolver o seu problema. Eu mando uma carta aqui para o rei de Israel. Ele manda uma carta dizendo para o rei de Israel: cura esse homem. E ele manda uma grana também. Sim ou não? Diz aí o texto. Mandou uma baita oferta, mandou uma grana altíssima. Sim ou não? Sim. Olha que coisa. Quando o rei de Israel lê a carta, ele fala assim: esse cara está de brincadeira. Porque qual que é a mentalidade de Naamã? A mentalidade de Naamã é a mentalidade de um pagão que não conhece o Deus de Israel. Ele está acostumado com a sua cultura. Na cultura dele, os reis são deuses. Os reis são divinos. Eles acham que os reis têm poder para fazer alguma coisa. Então o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel dizendo: ó, você é rei, você deve mandar em tudo aí. Cura esse homem. O rei olha para aquele e fala: esse cara está querendo arrumar briga, confusão. Como é que eu vou curar ele? Eu não tenho poder para isso. Naamã, ele acha que com o seu dinheiro, com os seus contatos, com o seu poder, com a sua influência, ele consegue a cura. A menina não mandou fazer nada disso. A menina falou uma coisa de procurar rei.
A menina falou alguma coisa de mandar carta? A menina falou alguma coisa de mandar dinheiro? O que ela mandou ele fazer? Vai até Samaria e conversa com o homem de Deus. Mas ele está preso à sua mentalidade, à sua idolatria. Ele continua achando que dinheiro, poder, influência pode comprar o favor de Deus. Não pode. Ele perverteu aquele evangelho que foi pregado para ele. Aquela menina, queridos, pregou o evangelho para Naamã. Que evangelho é esse? O evangelho da graça. Existe um Deus, se você for lá e te cura, Ele te abençoa. Mas não precisa pagar, não precisa comprar, não precisa manipular, não precisa entrar em contato com gente importante. Não, é o Deus da graça. Procura Ele e Ele te abençoa. Esse é o evangelho da graça. E Naamã perverteu o evangelho da graça. Ele foi no lugar errado, falar com a pessoa errada, tentando ser curado da forma errada. Quanta gente não está fazendo isso? Indo atrás das pessoas erradas, usando os métodos errados, achando que pode comprar o favor de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da graça. Você se rende, clama, Ele te abençoa. É assim que funciona. Queridos, então olha que interessante, Ele quer comprar o favor de Deus. Ele acha que com seus contatos, com seus relacionamentos, com a sua influência, ele pode se achegar a Deus, mas não pode. Então aqui começa a revelar algo interessante para nós. Deus não trabalha do jeito que a gente acha. Deus tem um método surpreendente de agir. Deus tem os seus modos de agir. Primeira coisa que você vê é Deus falando por meio de uma menina, de uma escrava, de uma criança. Olha que coisa interessante. Deus não se encaixa no nosso modo de pensar. Mas aí o que acontece? Eliseu, o profeta, fica sabendo, porque o rei ficou desesperado. O rei pensou o seguinte: esse rei está querendo arrumar confusão comigo, ele já ganhou da gente, já derrotou a gente, ele quer continuar essa briga, ele está pedindo algo que eu não posso fazer, só para ele vir aqui e destruir. Mas o profeta Eliseu fica sabendo e fala o seguinte: manda Naamã vir aqui, fala para Naamã vir aqui. Vamos continuar aí, versículo 9. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos, presta atenção. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas o que ele disse? Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali o quê? Furioso. O texto diz então que ele pega a sua comitiva, ele estava lá perante o rei, não deu certo, pega a sua comitiva e vai até a casa de Eliseu. Ele vai com os seus carros, com a sua comitiva, é como chegar lá de helicóptero, de tanque de guerra. Ele chega na pompa, porque ele é o comandante do exército da Síria. Ele chega lá para ser atendido pelo profeta de Israel. O profeta de Israel está sentadinho na sua sala, assistindo o jogo da seleção da Samaria versus a seleção de Jerusalém. O jogo estava empolgante e ele diz: eu não vou sair daqui, eu não vou perder esse
Quer saber? Seminarista, vem aqui. Aí foi o seminarista, o aprendiz de profeta, Jesus. Primeiro ano de seminário ainda, não sabe nada, burro que só, mas acha que sabe. Aí o profeta diz: olha, eu tenho uma tarefa para você. Tem um rapaz importante aí fora, mas eu estou aqui vendo o jogo, está mais interessante. Vai lá e fala para ele o seguinte: fala para ele que é para ele mergulhar no Rio Jordão lá 7 vezes e está tudo certo, está curado. E vai embora. Quero nem ver a cara dele, desse jeito. Olha que coisa, queridos. Deus falou por meio de uma escrava, menina, mulher. Agora Deus vai falar com Naamã por meio de quem? Do seminarista, do estagiário. E ele fica felizão com isso, né? Ele fala: que é isso? Cadê o profeta? Olha o versículo 11 aí. Cadê o homem de Deus? Eu achei que, porque na minha cabeça, isso seria uma honra para ele me curar, entendeu? E entrar para o currículo dele. Ele ia ficar famoso curando o comandante do rei da Síria. Esse cara não quer aumentar o currículo dele, percebe a mentalidade dele? Mas Eliseu não quis nem saber, mandou o seminarista falar com ele. Ele está furioso, ele fala assim: eu pensei que ele ia me receber com pompas, entendeu? Que ele ia ficar em pé, colocar a mão sobre mim, invocar o Deus dos céus, e eu seria curado. Ele quer holofote. Ele continua querendo se aparecer. O que isso revela ainda sobre Naamã? Um coração orgulhoso. Ele entendeu que ele precisa de ajuda, certo? Mas ele ainda tem um coração orgulhoso. E agora Deus começa a estabelecer os meios pelos quais ele será curado. E os meios pelos quais ele será curado não é da forma que ele imagina. Não tem pompa, não tem dinheiro, não tem luzes, não tem confete, não tem festa. É simplesmente assim: vai lá e mergulha no Jordão e será curado. Uma menina foi usada por Deus. Um estagiário foi usado por Deus. Um seminarista foi usado por Deus. E aí Naamã então fica bravo com o profeta, fica furioso com o profeta. Não somente isso, o seu orgulho faz com que ele difame a terra de Israel. Ele começa então a difamar e dizer assim: o quê? Mergulhar no Jordão, um rio lamacento? Lá na capital do meu país, lá tem rios lindos, famosíssimos. Eu vou mergulhar nessa porcaria? Eu vou embora daqui. Eu vou sumir daqui. Eu morro leproso, mas morro com meu orgulho intacto. Conhece gente assim? Você conhece gente assim? Você é assim. Eu morro leproso, mas ninguém toca no meu orgulho. Sou orgulhoso, né? Morro assim. É assim, não é? Que dificuldade para ceder no casamento. Que dificuldade para pedir perdão para a esposa, ou a esposa pedir perdão para o marido. Que dificuldade para pedir perdão para o filho. Que dificuldade para dizer: eu estou errado, estava certo. Orgulho. Morro. E aí Deus continua falando no texto. Deus falou por meio de uma escrava. Deus falou por meio de um estagiário, seminarista. E Deus vai continuar falando. Os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhes disse que se lave e será
Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma. Queridos, agora Deus fala com Naamã por meio de quem? Dos servos. Deus fala por meio de uma menina, Deus fala por meio do seminarista, e agora Deus fala por meio dos servos. Os servos chegam humildemente e falam: Senhor, se tivesse pedido para o Senhor conquistar uma colina, o Senhor não conquistaria? Claro, missão dada é missão cumprida. Se tivesse pedido ao Senhor que destruísse algum exército, o Senhor não faria? Claro, missão dada é missão cumprida. Só pediu para o Senhor mergulhar no rio. O que custa? Os servos dele precisam falar para ele aquilo que é óbvio, aquilo que o orgulho dele não deixava ele ver. Os servos falam, e é Deus que está falando por meio dos servos. Queridos, ele jamais imaginava, e o último lugar para onde Deus estaria, ou onde Deus estaria para Naamã, era no Jordão. Presta atenção. Para Naamã, o último lugar que Deus poderia estar esperando com ele era no Jordão. Por ele era no Jordão. Mas era lá que Deus estava esperando ele. Era no rio Lamacento. É lá que Deus iria curar. E agora, enfim, ele ouviu a voz de Deus. Ele mergulha no rio 7 vezes e ele fica curado. Qual é o último lugar da sua vida que você acha que Deus está? Deus não está aqui. Você fala: não é possível. Deus não está nesse negócio. Deus está lá. Deus não está no meu trabalho, pastor. Não é possível. Aquele lugar de pressão, aquele chefe maledito, aquele monte de gente problemática. Deus não está lá. Deus está lá. Deus não está, pastor, na minha família. Não é possível, minha família é disfuncional, complicada, esse casamento. Deus está lá. Não, eu vou trocar de igreja. Deus não está nessa igreja. Essa igreja é feia, essa igreja é complicada, essa igreja não cresce, essa igreja é pequena. Deus está aqui. Qual é o último lugar que você acha que Deus não está? Deus está. Ele jamais imaginava ser curado e ter um encontro com Deus no Rio Jordão, mas era o lugar que Deus estava. Deus estava lá. Naamã foi curado. Deus está dizendo para Naamã: eu vou curá-lo, mas eu vou escolher o lugar. Não é onde você imagina que é, não é do modo como você pensa que é. Naamã, eu não vou pedir para você fazer nada espetacular para mim. Naamã, você não tem que provar nada para mim. Naamã, você não compra o meu favor. Naamã, eu não estou pedindo nada para você que é fascinante, impressionante. Naamã, eu falo com você, e eu falo com você na voz de pessoas simples, humildes. Eu não falo com você pela voz de homens poderosos, nem por meio de pessoas influentes. Naamã, desce no rio, que eu estarei lá no meio da lama para te curar. E talvez você está falando assim no seu coração: por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque talvez você não teria um encontro com Deus do modo como você está tendo. Pastor, por que eu estou vivendo esse drama? Você está vivendo esse drama porque Deus está no meio desse drama, e você não teria outro modo de ter um encontro poderoso com Deus se não fosse assim. É porque é nesse drama que Deus quer ter um encontro com você e mostrar a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, curar a sua alma, curar você verdadeiramente de dentro para fora, destruir o seu orgulho, a sua prepotência,
Eu sou o seu Deus. Queridos, Deus quer nos curar. Deus quer que você viva uma vida feliz. E essa vida não está necessariamente numa vida cheia de pompa, cheia de fascínio, cheia de grana, cheia de bons contatos. Nada disso é errado necessariamente. Mas Deus quer nos curar e Ele nos mostra nas Sagradas Escrituras que o lugar de cura para a nossa alma, de salvação, porque nós precisamos de salvação, foi no Gólgota. Foi num lugar de abandono, foi num lugar de humilhação. É na cruz de Cristo que nós temos o primeiro encontro com Deus e somos salvos. É lá que o Filho Santo de Deus foi moído, espancado, morto pelo nosso pecado, o lugar chamado o lugar da caveira, o lugar que ninguém quer ir, o lugar que ninguém quer estar. É lá na cruz de Cristo que nós temos um encontro com o Evangelho. É lá que nós somos salvos. É lá que o nosso ego é destruído. E Ele diz: morra com Cristo, pegue sua cruz e segue. E aí você entende o que é ser curado. Curado de dentro para fora. Morre o seu orgulho, morre o seu eu, e você vive de fato para Jesus. E você sabe que Jesus é tudo aquilo que você precisa. Queridos, como o mundo seria melhor se nós entendêssemos que Deus está muitas vezes nas coisas simples da vida, que Deus fala conosco por meio de pessoas que nós não imaginamos, que Deus usa situações e circunstâncias que nós não imaginamos para nos abençoar. Como nós viveríamos melhor se nós simplesmente servíssemos a Deus nas coisas pequenas. Deus não nos chama para fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com amor. Deus está, por vezes, atuando na dor, no modo simples da vida. E olhando para esse texto, queridos, se você continuar lendo, você vê que Naamã teve uma conversão real. Ele disse que iria adorar o Deus de Israel. Ele pede para o profeta para levar um pouco da terra de Israel para a Síria. Aquela terra que ele tinha desprezado. Agora ele quer levar um pouco da terra para ele poder adorar o Deus de Israel. Ele foi salvo. Naamã foi salvo. Um pagão, um idólatra, um orgulhoso foi salvo pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos morrer. Nós precisamos ir para a cruz, crer no Evangelho, e nós seremos verdadeiramente curados. Verdadeiramente curados. A lepra da Bíblia, queridos, também é sinal de salvação, de cura espiritual, daquilo que o homem nada pode fazer, Deus pode fazer. Eu sei que você tem problemas imediatos, mas se Deus te salva em Cristo para a eternidade, pela graça, o que mais Ele não pode fazer? Ele cuida dos seus problemas imediatos. Ele veio para te salvar. Aceite os métodos de Deus. Se renda a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma vez. Ele vem para te salvar.